Nos bastidores da história sagrada, enquanto Jacó caminhava rumo à promessa, Esaú erguia um império, uma linhagem de líderes, alianças poderosas e um reino antes mesmo de Israel ter um rei. Edom nasceu no silêncio, mas com o rugido de uma nação destinada à grandeza. Quando pensamos nos grandes nomes da Bíblia, é comum nos lembrarmos de figuras como Abraão, Moisés, Davi e, claro, Jacó, o patriarca das 12 tribos de Israel. No entanto, existe um personagem cuja história muitas vezes passa despercebida, mas que teve um papel crucial na formação de uma nação inteira: Esaú. Irmão gêmeo de Jacó, Esaú seguiu por um caminho diferente, longe da terra da promessa, mas nem por isso menos significativo. A trajetória de Esaú é marcada por escolhas que o afastaram do plano espiritual traçado para Israel, mas também por decisões que deram origem a uma linhagem forte, influente e bem estruturada. Enquanto Jacó peregrinava e enfrentava desafios em sua jornada com Deus, Esaú fundava o que viria a ser o reino de Edom, um povo com reis, príncipes e chefes tribais muito antes da monarquia israelita surgir. Este vídeo vai explorar cada detalhe dessa história surpreendente. Vamos conhecer as esposas cananeias de Esaú, seus filhos e netos, os chefes tribais que surgiram a partir de sua descendência e como eles se estabeleceram numa terra já habitada por outros povos. Vamos entender também como Edom se tornou uma potência regional, governada por reis antes mesmo de Israel ter seu primeiro trono. Muito mais do que o antagonista do conflito com Jacó, Esaú foi patriarca de uma linhagem real. Um homem que construiu, longe dos olhos da promessa, uma herança sólida e duradoura. Ao final desta jornada, você talvez nunca mais veja Esaú da mesma forma. Após o rompimento com Jacó e a bênção que não recebeu de seu pai, Esaú seguiu sua vida em direção ao sul. Ali, nas terras de Canaã, ele tomou para si esposas das filhas daquele povo. A decisão de Esaú de se casar com mulheres cananeias foi motivo de tristeza para seus pais, Isaque e Rebeca, que viam nessas alianças um afastamento ainda maior da promessa dada a Abraão. Mesmo assim, Esaú seguiu seu próprio caminho, construindo sua família com 3 mulheres: Ada, filha de Elon, o Hitita; Aolibama, neta de Zibeão, o Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmão de Isaque. Essas mulheres deram a Esaú filhos que seriam os pilares da futura nação de Edom. De Ada nasceu Elifaz, de Basemate nasceu Reuel, e de Aolibama nasceram 3 filhos: Jeus, Jalão e Coré. Cada um desses nomes, aparentemente comuns no registro bíblico, representa muito mais do que uma simples genealogia. Eles foram líderes, pais de clãs, fundadores de famílias que se espalhariam pelas terras de Seir e dariam origem a tribos e dinastias duradouras. A Bíblia não detalha como foi a infância desses filhos, nem como Esaú os criou, mas o fato de seus nomes serem preservados por gerações demonstra a importância que cada um teve no processo de formação social e política daquela região. O nome Elifaz, por exemplo, aparece mais tarde ligado a Amaleque, seu filho com uma concubina chamada Tímna, que se tornaria patriarca dos Amalequitas, um povo que viria a ser antagonista de Israel no futuro. Ou seja, da linhagem de Esaú surgiriam tanto aliados quanto inimigos, revelando a complexidade de seu legado. Esses filhos não cresceram em tendas isoladas ou em uma sociedade frágil. Pelo contrário, a Bíblia sugere que Esaú estabeleceu uma estrutura sólida para sua família. Com o tempo, seus descendentes passaram a ser chamados de chefes de clãs ou príncipes, títulos que indicam autoridade e influência sobre regiões específicas. Esaú não apenas teve filhos, ele plantou as raízes de uma futura organização tribal robusta, com territórios, liderança e identidade própria.
A presença de 3 esposas também indica um elemento estratégico nas alianças de Esaú. Ao se casar com filhas de diferentes povos, hititas, heveus e ismaelitas, ele fortalecia laços políticos com grupos vizinhos. Essas alianças não apenas ampliavam seu poder e segurança territorial, mas também consolidavam sua posição como líder de um povo em ascensão. Era o início de uma expansão que uniria não apenas sangue, mas também influência e autoridade regional. Embora Esaú tenha sido rejeitado como herdeiro da promessa divina, sua linhagem não foi esquecida por Deus. Os registros minuciosos de sua descendência mostram que sua história não foi apagada. Apenas seguiu por um caminho diferente. Um caminho que se tornaria com o tempo a história de Edom. E tudo começou com essas mulheres cananeias e os filhos que nasceram desses casamentos. Com o passar dos anos, as bênçãos materiais concedidas por Deus a Jacó e Esaú se tornaram evidentes. Ambos prosperaram grandemente. Seus rebanhos se multiplicaram, suas tendas se expandiram e os servos que os acompanhavam já formavam verdadeiras caravanas. Em determinado momento, a terra em que viviam já não comportava tamanha riqueza. Assim como antes aconteceu com Abraão e Ló, os irmãos entenderam que era hora de se separar fisicamente, para que cada um pudesse crescer sem conflitos por espaço ou recursos. Esaú tomou então uma decisão que marcaria para sempre a identidade do povo que viria de sua linhagem. Ele se estabeleceu nas montanhas de Seir, uma região ao sul de Canaã, já habitada por outras nações, mas ainda pouco estruturada politicamente. Essa escolha não foi apenas uma mudança de endereço, mas um passo decisivo para consolidar o nascimento de Edom. Ali, longe de Jacó e de qualquer influência direta da linhagem da promessa, Esaú começaria a traçar sua própria história. A Bíblia menciona que Esaú se mudou para Seir justamente porque ele e Jacó haviam enriquecido demais para habitarem lado a lado. Suas posses eram tantas que os rebanhos e tendas já não podiam conviver no mesmo espaço sem gerar atritos ou comprometer a terra. Mas há também um aspecto simbólico nessa separação. Enquanto Jacó seguia uma trajetória marcada por encontros divinos, alianças espirituais e promessas renovadas, Esaú tomava o rumo da construção de uma identidade independente, voltada para a formação de um reino físico, territorial, político. Seir, uma região montanhosa e estratégica, oferecia a Esaú exatamente o que ele precisava. A geografia do lugar proporcionava segurança, terras férteis e rotas comerciais. A distância da terra de Jacó permitia a Esaú governar com autonomia, sem precisar disputar reconhecimento ou autoridade com seu irmão. Aos poucos, a região começou a ser associada ao nome de Esaú. Tanto é que, na narrativa bíblica, surge uma frase marcante e reveladora: Esaú é Edom. O nome Edom vem do episódio em que Esaú, ainda jovem, trocou seu direito de primogenitura por um prato de ensopado vermelho. A palavra Edom significa justamente vermelho. A princípio, parecia um apelido quase pejorativo, uma lembrança de um erro, mas o tempo transformou aquele nome em símbolo de uma nova identidade. Esaú abraçou o nome Edom como um título real, e seus descendentes passaram a ser chamados de Edomitas. O que nasceu como uma fraqueza se tornou o selo de uma nação. É curioso notar que, mesmo fora da linhagem da promessa, a história de Esaú não desapareceu. Pelo contrário, ela se expandiu com força e estrutura. Em Seir, Esaú construiu seu legado. Seus filhos se multiplicaram, suas riquezas continuaram crescendo, e o território se tornou o berço de um povo que, embora não estivesse diretamente ligado à aliança feita com Abraão, viveria lado a lado com Israel, ora como vizinho, ora como adversário.
mas sempre como parte do grande cenário bíblico. A migração de Esaú para Seir foi, portanto, muito mais do que uma simples mudança geográfica. Foi a fundação de uma identidade nacional. Ao se separar de Jacó, ele não apenas evitou conflitos, ele deu início ao que viria a ser uma monarquia sólida, com raízes profundas e presença marcante nas páginas da história sagrada. A migração para Seir não apenas ofereceu espaço para Esaú crescer com sua família, como também se tornou o ponto de partida para a formação de uma estrutura tribal organizada. Seus filhos não foram apenas nomes em uma genealogia, tornaram-se líderes, chefes e príncipes com autoridade sobre clãs inteiros. A Bíblia, ao registrar esses nomes, mostra que Esaú foi o patriarca de uma linhagem que se estabeleceu com força, ocupando territórios e fundando estruturas políticas bem definidas. O filho primogênito de Esaú, Elifaz, gerou Amaleque, por meio de uma mulher chamada Tímna, que era concubina. Amaleque viria a se tornar o pai de um dos povos mais conhecidos do Antigo Testamento, os Amalequitas. Esses descendentes, embora muitas vezes retratados como inimigos de Israel, provêm diretamente da linhagem de Esaú. Isso mostra que o impacto da sua descendência atravessou séculos e influenciou diretamente o cenário político e militar da região. A Bíblia cita os nomes dos príncipes que nasceram de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. De Reuel, outro filho de Esaú, vieram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Já de Aulibama, sua esposa Eveu, nasceram Jeús, Jalão e Coré, que também foram considerados príncipes sobre seus respectivos clãs. O uso do termo príncipes ou chefes de clãs indica não apenas prestígio, mas também responsabilidade e liderança sobre territórios e famílias estendidas. Esses príncipes não viviam de maneira dispersa. Havia organização, divisão de regiões e autoridade local. Cada grupo liderado por um príncipe era uma extensão do domínio de Esaú, e juntos formavam a base política e social do que viria a ser Edom. Eles não apenas habitavam a terra de Seir, governavam sobre ela com poder e respeito, estabelecendo leis, protegendo suas comunidades e participando de alianças com povos vizinhos. É importante destacar que muitos desses nomes, como Temã e Zefô, voltam a aparecer em outras partes da Bíblia, inclusive em textos proféticos. Isso demonstra que os descendentes de Esaú não ficaram restritos a uma breve aparição no Gênesis. Ao contrário, sua influência se estendeu por gerações, afetando a geopolítica de Israel, Judá e das demais nações cananeias. A estrutura familiar de Esaú era tão sólida que os nomes de seus príncipes foram preservados como marcadores territoriais. Por exemplo, a região de Temã, no sul de Edom, recebeu esse nome por causa do neto de Esaú. Temã viria a ser, inclusive, uma das cidades mais conhecidas de Edom, mencionada diversas vezes em contextos proféticos, especialmente como símbolo de sabedoria e força. A organização tribal de Esaú mostra que, mesmo fora da linha da aliança divina, Deus permitiu que ele prosperasse e deixasse um legado. Sua descendência não foi esquecida. Pelo contrário, tornou-se estruturada, influente e profundamente entrelaçada com a história de Israel. Esses príncipes, frutos de alianças familiares e estratégicas, formaram uma rede de liderança que sustentou o crescimento de Edom por muitas gerações. Antes da chegada de Esaú à região montanhosa de Seir, aquele território já era habitado por um povo conhecido como os Horeus. Esses antigos moradores eram um povo tribal que vivia em cavernas, vales e regiões altas e tinham uma estrutura própria, com líderes e famílias que comandavam áreas específicas da região. Eles não eram poderosos como os grandes impérios,
mas tinham raízes profundas naquela terra, com cultura própria, tradições e forte presença territorial. Os registros bíblicos mostram que os horeus tinham seus próprios líderes antes da chegada dos descendentes de Esaú. Entre esses líderes estavam nomes como Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Cada um era chefe de um clã, exercendo autoridade sobre sua parte do território. Essas famílias estavam estabelecidas de forma estruturada, o que indica que Seir não era uma terra vazia ou abandonada, mas sim um espaço disputado e muito bem organizado. Com a chegada de Esaú e sua numerosa família, o equilíbrio em Seir começou a mudar. Esaú não chegou como um invasor brutal, mas como alguém que sabia negociar, se aliar e construir poder por meio de relacionamentos. Um dos sinais mais claros dessa aliança foi o casamento com Aolibama, neta de Zibeão, um dos chefes horeus. Essa união representava mais do que um casamento. Era uma ponte entre dois povos. Com ela, Esaú começou a se integrar à cultura local e, ao mesmo tempo, expandir sua influência dentro da terra. Essa fusão entre as famílias de Esaú e os horeus não foi imediata, mas ao longo do tempo tornou-se inevitável. Os descendentes de Esaú passaram a dominar a região de forma gradual, não apenas pela força, mas também por meio de alianças familiares e controle territorial. Com isso, os horeus foram sendo absorvidos, suas famílias misturadas aos novos líderes e suas terras incorporadas à nova estrutura de Edom. O que antes era o território dos horeus passou a ser oficialmente a terra de Esaú, o reino de Edom. O caso de Aná, um dos descendentes horeus, ilustra essa transição. A Bíblia o descreve como o homem que descobriu fontes de água no deserto enquanto pastoreava os jumentos de seu pai Zibeão. Essa narrativa mostra que os horeus tinham conhecimento da terra e uma relação íntima com o ambiente. Ao se unir a esse povo, Esaú não apenas conquistou um território, ele também herdou o conhecimento, a experiência e os recursos naturais que os horeus controlavam havia gerações. Essa aliança entre os descendentes de Esaú e os horeus foi fundamental para a consolidação do domínio sobre Seir. Não se tratava apenas de coabitar a terra, mas de construir uma nova identidade nacional que misturava o sangue dos filhos de Isaque com as tradições dos antigos moradores. Esse processo deu origem a uma sociedade híbrida, com raízes em dois mundos diferentes, o de Canaã e o de Seir, que resultaria em uma nação forte, resistente e estrategicamente posicionada ao sul de Israel. Ao observar essa fusão entre povos, fica evidente que Deus permitiu que Esaú prosperasse e construísse algo sólido, ainda que fora da promessa. Ele não foi um personagem esquecido pela história, tampouco um homem que desapareceu após a bênção perdida. Esaú soube fazer alianças, liderar com sabedoria e consolidar um povo que por muitas gerações marcaria presença entre os reinos da região. Os horeus deixaram de ser os donos das montanhas, e Edom passou a ser o nome estampado naqueles vales. Enquanto os descendentes de Jacó ainda peregrinavam, lutando por sobrevivência, paz e estabilidade, a linhagem de Esaú já havia se estabelecido como uma estrutura sólida e bem organizada. Tanto é que muito antes de Israel ter o seu primeiro rei, Saul, Edom já era uma monarquia consolidada. A Bíblia registra com detalhes a linha dos reis que governaram Edom, deixando claro que esse povo, descendente de Esaú, desenvolveu-se com impressionante rapidez política e territorial. O primeiro rei de Edom foi Belá, filho de Beor, que reinou na cidade de Dinabá. Seu nome talvez passe despercebido para muitos leitores, mas ele representa o início de um governo estável e centralizado. Após ele, reinaram Jobabe, Uzão, Hadade, Samlá, Saul, um nome que mais tarde também seria usado por Israel. Baal-Hanã,
E finalmente Hadad novamente, que era de Pau, e casado com uma mulher chamada Mitabel, filha de Matrede. Essa sequência mostra não apenas uma continuidade de liderança, mas uma dinastia estabelecida, algo raro e impressionante para a época. O fato de esses reis serem nomeados pela Bíblia é um sinal claro da relevância histórica de Edom. Em um tempo em que Israel ainda estava em formação, lutando para sobreviver no deserto e entender seu chamado, Edom já possuía cidades, tronos e um sistema de sucessão. Isso demonstra que Esaú, mesmo tendo seguido um caminho fora da aliança espiritual, conseguiu construir uma nação politicamente estruturada, respeitada e autônoma. Cada cidade mencionada no reinado dos reis de Edom carrega consigo uma herança cultural e geográfica. Dinabá, Avite, Masreca, Reobote, Sif, Baal-Hanã eram mais do que nomes. Eram centros urbanos que serviam como capitais regionais, núcleos de poder e organização administrativa. Cada novo rei trazia consigo não apenas uma sucessão de governo, mas um reforço da identidade nacional de Edom. Outro ponto marcante dessa monarquia edomita é que seus reis não eram filhos uns dos outros, como aconteceu posteriormente em Israel e Judá. Em vez disso, os reis de Edom parecem ter sido escolhidos entre líderes poderosos de diferentes regiões ou famílias, o que indica um sistema de liderança rotativa ou eletiva, baseado em força, sabedoria ou influência. Essa particularidade pode ter sido um fator de estabilidade, pois evitava disputas dinásticas prolongadas. Além dos reis, o texto bíblico também menciona os chefes de clãs que coexistiam com a monarquia. Eram os líderes das famílias mais antigas de Edom, nomes como Timna, Alvá, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Esses chefes tinham autoridade regional e, muito provavelmente, eram responsáveis pela governança local, proteção militar e administração das rotas comerciais e das caravanas que cruzavam Edom. Tudo isso revela uma sociedade bem mais avançada do que muitos imaginam. Edom não era um agrupamento de tribos nômades. Era um reino com capital, sistema político, líderes regionais e até diplomacia com povos vizinhos. Enquanto Israel lutava para conquistar sua terra, Edom já tinha conquistado seu espaço e o governava com firmeza. O reino de Edom mostra que a bênção de Esaú, mesmo não sendo a da promessa espiritual, ainda carregava força. Isaque havia dito a Esaú que ele viveria da fartura da terra e da força de sua espada. E foi exatamente isso que aconteceu. Edom floresceu antes mesmo de Israel, tornando-se um reino de reis, uma terra estruturada e uma peça importante no xadrez da história bíblica. A trajetória de Esaú, muitas vezes vista apenas como o contraponto da história de Jacó, revela-se, na verdade, como uma das narrativas mais surpreendentes e ricas do Antigo Testamento. Sua decisão de trilhar um caminho diferente, suas alianças estratégicas, a fundação de uma nova identidade nacional e a formação de uma monarquia antes mesmo de Israel. Tudo isso prova que, mesmo fora da linhagem da promessa, Esaú não foi ignorado por Deus. Ele se tornou pai de príncipes, chefe de uma dinastia poderosa e fundador de um reino que se destacaria na história bíblica. Edom não surgiu por acaso. Foi o fruto de gerações que carregavam em seu sangue a força de Isaque e a coragem de Esaú. A Bíblia não omitiu sua história. Pelo contrário, preservou cada nome, cada cidade, cada rei, como um testemunho de que Deus também permite florescer caminhos fora da rota esperada. A jornada de Esaú nos ensina que mesmo quando alguém parece estar fora do centro da promessa, sua história ainda pode ser grandiosa. Há reinos que nascem no silêncio, legados que crescem fora do palco principal e vidas que, mesmo à margem, estão sob o olhar atento do Criador. Esaú é a prova viva de que Deus escreve histórias completas, mesmo quando elas seguem por estradas diferentes.
Se essa história te fez enxergar Esaú com novos olhos, não guarde isso só para você. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que ama explorar as profundezas da Bíblia. Aqui, cada genealogia esconde um universo inteiro e juntos podemos desvendá-lo. Se quiser continuar descobrindo histórias pouco contadas, se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda há muitas páginas surpreendentes esperando por você.